Eu não me dou prêmio de consolação. Se você incomoda com excesso de regra, ou tabu, ou recomendação, você não atinge que é o teu objetivo principal. O que é o meu objetivo principal? Assim como um médico, né? Trazer bem-estar para as pessoas, seja físico, seja mental também. Não é segredo, Ivan, é consistência. É a coisa mais difícil de fazer no mundo. É você realmente entender o que é ter fé. Fé é você realizar cegamente, porque você não tem provas de que aquilo vai funcionar. Eu tinha uma chance. Eu não sou o primeiro médico da família, mas eu sou o único médico da família. E o fato de eu ser o único médico da família significa que eu nunca tive suporte, apoio sempre. Ah, você quer fazer medicina? Né, disse meu pai. Então, o que precisa? Vamos lá, vamos fazer. Eu não consigo te pagar uma faculdade, mas o que precisar do resto, eu tô contigo. Né? Minha mãe, você quer fazer medicina? Você tem que sair de Marília, você tem que ir para outra cidade. Não tem importância. Eu tô aqui, eu tô bem, segura a onda. Né? Por quê? Meus pais separados, minha mãe morava sozinha, meu pai se casou novamente. Mas minha mãe morava sozinha, eu era a companhia da minha mãe. Né? E eu sentia aquele peso, vou deixar minha mãe. E como eu não tinha suporte, mas eu tinha apoio, eu decidi que eu tinha que ser aquilo que eu de fato era. Eu não tinha como criar uma persona, Ivan. E eu já tinha tantas dificuldades que tinham que ser resolvidas, que instintivamente, intuitivamente, eu resolvia na minha vida não criar mais dificuldades. Não criar inimigos, não criar inimizades. Ah, você quer que eu te peça desculpa? Não tem problema. Desculpa, ponto final, vamos seguir adiante. Ah, você quer isso? Toma, não tem problema. A única coisa que eu nunca entreguei foi a minha identidade. E eu nunca deixei as pessoas mexerem com isso. Isso não. Aí é diferente. Quando uma pessoa te rotula e quer te transformar em alguma coisa, isso eu reagia. E eu reagia muito fortemente, muito vigorosamente. Porém, dentro de todas essas escolhas e para ser coerente, o que eu também tinha que saber? Que eu não ia ser o sujeito que ia ficar milionário, eu não ia de uma hora para outra, né, chegar em casa e viver uma vida de extremo luxo e conforto. As verdadeiras riquezas são os valores que a gente tem. Perfeito. De respeito, de coleguismo, de compaixão, de empatia. São essas coisas que valem a pena. Mas voltando ao que eu estava te falando, eu sabia que eu não ia ter essa vida. Então, o que eu fiz? Eu me esmerei em ser aquilo que verdadeiramente eu achava valioso para mim. Simplesmente porque eu era assim. Dá muito trabalho mentir. Uma mentira leva a outra mentira, que leva a outra mentira, que leva a outra mentira. Você vive uma vida que depois você começa a achar, inclusive, que aquilo é verdade. E duas coisas vão acontecer. Ou você vai se esquecer e vão te pegar na mentira, ou pior, você vai acreditar nessa mentira. E você vai se iludir. E não tem tristeza maior do que a ilusão que você cria para si mesmo. Porque nessa realidade paralela, nem você cabe. Às vezes as pessoas elas criam fantasias para que o mundo caiba naquilo que é o entendimento delas. Em um determinado momento, algo acontece, cria uma disrupção e elas percebem que nem elas cabem naquele mundo. A pessoa que te aponta um dedo, ela aponta 3 para ela. É um princípio árabe. É isso aqui. É 1 para você, 3 para ele mesmo. E quando você fala, por exemplo, o que é minha profissão? Minha profissão, eu sou médico, eu sou especialista em ortopedia e traumatologia, com especialização em artroscopia e traumatologia do exercício e médico do esporte. Ou seja, minha vida é esporte. Eu treino há 40 anos. Você queria que eu pesasse o quê? 15 quilos? Que eu fosse obeso? Sabe, isso é uma coisa que o professor Cortella fala que é coerência ética. Eu não falo pra pessoa aquilo que eu não faço. Frequentemente, um sujeito vira pra mim no consultório. Ah, mas você faz isso? Eu pego ele pela mão e eu mostro pra ele. Eu abro a minha marmita e tiro as 4 marmitas que eu levo pro consultório todo dia pra comer. Às 11, às 14, às 17 e às 20. E aí a próxima refeição é às 23, então eu espero poder fazê-la em casa, né? Mas, dependendo do horário, eu falo assim, ó, hoje eu já fiz 2. Minha tarefa tá cumprida, e a sua? Eu comi uma barrinha aqui no seu consultório. Foi, você entendeu?
E aí o que eu falo para esses pacientes? Eu ponho para eles o que é a questão da satisfação pessoal. Às vezes elas idealizam um físico, Ivan, que não é o que vai trazer felicidade para elas. É uma idealização, é uma fantasia. E você tem que criar um físico para sua vida. Porque senão você cria uma vida para o seu físico que vai te tornar extremamente infeliz. Primeiro porque o físico é uma coisa que depende de uma dinâmica toda própria e ele evolui de acordo com que os seus hábitos, eles evoluem também. Então não existe você fazer sempre a mesma coisa e ter sempre o mesmo físico. Se você fizer isso, você vai senescer, você vai envelhecer e perder a aptidão. Então você sempre tem que estar dando um upgradezinho, né? O relógio biológico, por assim dizer, do miócito, da célula muscular, ele funciona mais de manhã. Então, por um acaso muito feliz do destino, né, eu treino na hora que o músculo está mais funcionante. Ou seja, tudo que eu faço dali para frente já é sucesso. Entendo. Por isso que quando eu estou nos meus momentos de maior dificuldade, porque eles existem, e são frequentes, porque não existe nada que te entrega daquilo que você deseja sem um risco ou sem uma dificuldade associada. As duas coisas são inerentes. Isso quando não são as duas coisas, né? Eu vou treinar independente de qualquer coisa. Por quê? Porque eu acredito muito que um sucesso leva ao seguinte. Então eu tenho essa fé de que você precisa do sucesso para você se suceder na vida. Quando você aceita o fracasso e desiste, isso entra num ciclo de desistência em sucesso, desistência em sucesso, porque é fácil, é ansiolítico, você tira aquela ansiedade de ter que fazer alguma coisa, mas também você tira a possibilidade de você ser feliz realizando ela.